Eu me chamo José Luiz da Silva, faz 38 anos que eu moro em Guaíba, sou natural de Cachoeira do Sul, estou com uns 66 anos, 67 anos. Muito bem, seu Zé. Seu Zé, nós estamos aqui hoje porque nós gostaríamos de saber, gostaríamos que o senhor contasse um pouquinho sobre a sua experiência como aluno, lá quando o senhor era criança, na sua infância. O senhor pode contar para nós? Sim, Tira a mão da cabeça, Deus, fioi. eu morava lá para fora, terceiro de São Cepé, município de Formigueiro, talvez você ouviu falar isso aí, eu acho. Eu não sou natural de Guaíba, de Cachoeira, só aquela época os pais faziam os filhos, enchiam as carroças e levavam para registrar, né? Aí me registraram em Cachoeira para não servir. Então, ali eu me alistei tudo, morei no Formigueiro, terceiro São Cepé, numa fazenda. Depois fui para a aula era difícil, meu pai me botou na aula. Aí 2 horas a cavalo. E aí às vezes eu não ia para a aula, eu, primo meu, nós se escondia para não ir na aula. Chegar em casa meio-dia. Foi na aula, não fomos para a aula. Não fomos nada. Nós ia fazer arte. Que tipo de arte faziam, seu Zé? O doce cavalos assim das gurias. Assim, coisa de guria. Tirar pedra. Eles faziam tudo isso aí. Depois eu ia embora. Meus pais não. E eu chorava, não, eu não quero o colégio. Eu quero trabalhar. Quero trabalhar. Quantos anos o senhor tinha nessa época? Eu tinha uns 12 a 13 anos que eu tinha. E o meu pai é meio índio, daqueles carrascos. Não, vai estudar. Eu sou indei da casa. E eu não, eu chorava, eu quero trabalhar. Aí ele me tirou. Tu não quer trabalhar? Não quer estudar? Aí me voltou a trabalhar. Não sei se ela conhece esses arados 9, tocada puxada a boi. Eu era muito magrinho. E aí eu falava com os bois, vira a volta fulano. Os bois viravam, era ligeiro. E eu caía com o arado que eu fazia. Agora eu caía com o arado. Não tinha força de laborear o arado, caí. E o rei já pegava nas pernas. Meu pai era puxado. Pegava, tá? De segunda a sexta. E as memórias que o senhor tem dessa época, as poucas vezes então que o senhor entrava na sala de aula, o senhor lembra de alguma coisa de dentro da sala de aula de quando o senhor era criança? Sim. Aí na sentar, chegava na aula, então a minha professora chamava Noeli. Ela de São Cepé, ela parava na casa do capataz da empresa. Aí tinha ali mais ou menos, acho que naquela época, uns 15 alunos. Ali nós estudávamos ali, e era aquela época de aquela régua de pau, e a época dos grãos de milho, Que serviam para quê, seu Zé? para botar na área de castigo. E quando é que vocês, como alunos, iam para o castigo? O que Fazia alguma coisa errada, ou começar a conversar, ela falava 2, 3 vezes, não dava a bola, botava no castigo. A gente ali, uns tempos ali. E nessa época o senhor era bem pequeno, assim? É quando o senhor estava na primeira série? Não, eu sempre tive na primeira. Desde a tua época que eu estava aqui, com vocês aqui. Quantos anos o senhor tinha quando o senhor foi para a escola? Mais de uns 12 a 13 anos. Quando o senhor foi para a escola pela primeira vez? Sim, primeiro. E com quantos anos o senhor saiu da escola? Acho que uma base de uns 13, uns 14 para 15 anos. Por aí. Então o senhor ficou só cerca de uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, na escola? Mas não queria estudar, né? Uhum. Não queria, só queria fazer arte e aprontar. E o senhor lembra de ter aprendido alguma coisa na escola? Um pouco aprendi. O que o senhor aprendeu na escola? Não sabia nada. Não. E as letras, né? As letras, eu conheço todas as letras. Né? Na
Mas não escrevo todo o meu nome. Uhum. E por que foi importante para o senhor lá na época da adolescência aprender a escrever o seu nome? Que foi mais puxado, que ela sempre vai botar no quadro a data no quadro lá, a gente colocar a data e o nome, né? E ali fui aprendendo, aí fui gravando na minha cabeça. Agora aqui, quando eu entrei aqui, eu estava meio doente, meio parado, tinha encostado 4 anos e pouco, aí inventei de ir para a aula. Aí fui gostando, alimentava, entrava aqui e saía lá. Entendi. Mas vamos voltar um pouquinho, Sr. Zé. Assim, o senhor me falou então que o senhor, quando era bem criança, o senhor não estudou, então. O senhor Não. passou a estudar quando Não. tinha na base de uns 11, 12 anos, Isso mesmo, né? isso E mesmo. saiu com uns 13, 14 anos. Isso mesmo. Depois disso, antes de frequentar a EJA, o senhor nunca mais estudou? Não, nunca mais. E qual foi o ano em que o senhor... Aí eu fui Desculpa. para uma fazenda, morar numa fazenda, namorar para fora. A patroa do meu patrão não tinha filho. Aí eu fui morar com esse, me lembro até hoje. Morar com a minha mãe e meu pai, e tinha mais irmão. Aí fui morar com esse. Aí eles me davam a comida e a roupa, e o cigarro e o estudo. Eu ia de noite, ia para me estudar de noite. Em que época foi isso? Em que ano, seu Zé? O senhor lembra mais ou menos? Ai, eu é que não te conhecia, isso foi em criança ainda. Né? Que eu tudo mais ou menos essa base de 12, 13 anos. Então o senhor estudou em duas escolas Sim, diferentes. mas Não, era escola. Não era Sim, escola. Não era escola. Ah, isso era um estudo feito em casa. Em casa. Quem lhe dava esse A estudo patroa era a própria patroa. A própria toa. E o que o senhor aprendeu com a patroa? O senhor lembra de alguma A mesma coisa? coisa. Eu só não queria, eu queria dormir e fazer arte. Eu mentia para ela, assim, a Vera, o nome dela. Dona Vera, eu tô com uma dor de cabeça, não aguenta minha cabeça mais. Tô ruim. Não, até não vai para aula, até não vamos dar aula hoje. Então. Vai dormir. Não tinha nada. Eu queria estudar. E hoje, voltando para trás, e hoje eu me arrependo. Por que eu não aprendi dele? Mas era inteligente. E eu, depois que eu fui pro EJA ali, que eu tive o EJA, eu aprendi muita coisa que eu não sabia. Nós vamos chegar lá ainda, seu Zé. Eu vou lhe fazer uma outra pergunta, se o senhor me permite. Por que o senhor precisou deixar a escola na época em que o senhor deixou? Um pouco a preguiça, não estava interessado mais de aula, estava meio puxado até um dia, não sei se foi contigo. Lá atrás, lá quando o senhor era adolescente ainda, não aqui. Tá. Aí, professor, eu não sei, não quis mais estudar, não. Me veio na cabeça que não quis mais. Eu fui trabalhar com meu pai, depois eu vim embora para a cidade. Não, eu me casei com 26 anos, e sempre trabalhando. Eu nunca quis me interessar em estudar. E o senhor, por que o senhor, vou lhe perguntar assim, há quanto tempo o senhor estuda ou estudou ali na escola? Em que ano o senhor começou a estudar? Eu dizendo, você vai dizer que eu estudei, acho uma base aqui, uns... O senhor lembra que ano o senhor começou ali na escola O Nossa ano Senhora não do digo, Livramento, na Acho EJA? uma base de uns 10 para 12 anos 10 anos que estudou. aqui. Porque em 2008 eu lembro de ter iniciado ali, Isso, né? isso. E o senhor não lembra que ano o senhor começou os seus estudos ali? Eu não me lembro. Eu sei que a primeira aula que ele me deu para mim ali foi a professora Marisa. Professora Marisa, lembro, Você lembra, lembro. Marisa? Depois aí não tinha professor, não tinha para dar o EJA. E quanto tempo o senhor ficou com a professora Marisa? Na base de 6 meses. Certo. Então o senhor deve estar estudando desde 2007. Por aí. Desde É 2007 por aí, o senhor deve estar 2007, estudando. que eu me machuquei. Tá. E por que, seu José, que depois de tanto tempo o senhor retornou para a escola?
Daí o senhor teve interesse de ir para a EJA. Por quê? Qual foi o grande motivo do senhor ter voltado porque a aí estudar? eu estava encostado, andei doente, tinha afastado da empresa, aí eu me encostei, eu dormia muito cedo, e ela trabalhava, aí pensei, eu vou para a aula. Aí me cuidaram, os colegas cuidaram, vamos para a aula, vamos para o EJA, vamos pro EJA. Aí tá, conheci o seu preto, a dona Gentile, vamos para a aula. Bom, uma só de guri. Tá, e aí foi, né? Foi, apareceu mais colega, apareceu o Estevão, e mais, eu nem me lembro mais outros ali. Tinha o Jorge também, né? Tinha o Jorge, Por uma época tinha o Jorge, né? Isso, Era uma turma muito boa. o Jorge é um herdeiro que morava na 10 aqui. Isso, isso. E depois aí foi, ele não me ensinava, entrava aqui e saía lá, nem estava dando bola mais. Eu só ficava enjoado, quando eu fazia desenho, aquele me incomodava muito. O senhor não gostava de fazer desenho, senhor José? Não gostava. Por que o senhor não gostava de fazer desenho, seu Zé Luiz? Chegava, dava a dona Merina, eu com o seu preto, desenhar para mim. Eu não gostava de desenhar muito mal. Até um dia, até o professor Luciano, ainda Luci, pegou o caderno e embora. Pode estar desenhando, depois eu vi na minha cabeça, eu estou errado. Ela chegava com carinho, só que seu Zé, se não é eu que eu quero. É eles que cobram ali, a diretoria que cobra. É obrigado a fazer desenho. Faz um risco que o jeito que o senhor sabe ali, tá bom. Mas não adiantava. Seu Zé, então assim, ó, o que nessa experiência que o senhor teve duas experiências, três experiências de escola. Uma na escola quando o senhor era novo, depois o senhor estudou junto com a sua patroa, ela lhe ensinou algumas coisas, e por último a sua participação na EJA, na Escola Nossa Senhora do Livramento. Qual a diferença entre essas escolas? O que fez... O que tinha de diferente essa última escola aqui em relação aos outros estudos que o senhor tinha feito nas outras duas? Muita coisa. O senhor pode contar para nós? Sim. Aqui era mais diferente, mais puxado, colégio. Tudo mais sério, colégio. E nas outras o cara levava de brincadeira. E aqui no EJA era mais puxado um pouco, né? E o que significa esse mais puxado, seu Zé? Não, ele puxava pra gente, né? Não entendi. A gente não entendia muito pouco e ela botava no quadro ali, né? Pra aprender. Um que puxava muito, que puxou bastante mesmo, era a professora Luciana, né? Que ela puxava mesmo. Professora Luciana, de que época? É a última época que o senhor estava na escola? É a última época. A última professora que o senhor teve? É a última professora. Eu passei aqui no EJA, eu passei por umas 4 ou 5 professoras. Foram a professora Marisa, professora Mara, professora Miriam, professora Margarete, professora Luciana. Tá faltando alguma, será, senhor José? Não, acho que não. Acho que é isso, a né? professora Miriam me deu aula 2 vezes. A Margarete, 2 anos também. Depois a outra foi, que deu aquele lenga-lenga que era tudo com nós, né? Que tiraram tudo para botar a Luciana. Na época que eu saí. A época, que daí entrou a Luciana. Eu cheguei na Vera, a diretora, e disse, olha, Vera, eu vou parar de estudar. Foi o seu preto, nós queremos amar. Não, vamos parar de estudar. Sempre assim. E é porque, não, mas amar a Luciana Rica, não, eu sei, mas não queremos mais. Nós escrevemos letra emendada. Só letra solta, então ela vai botar letra solta com vocês. Se ela não botar, vocês vêm aqui. E ela foi, aí tá, eu tive doente, aí continuou a professora Luciana. A vez em seguida eu falo com ela. E aí
Aí depois eu adoeci, tive acho uns 2 meses, né, nem afastado do colégio, né? Não me lembro, mas tu ficou doente, tu tinha dificuldade para fazer a lição, queria a lição pronta, que nós tínhamos que fazer a lição dele, não adiantava. E aí, professora, e foi, e ela me chamou. Outro Zé, vem fazer a matrícula, já não era matrícula. Aí estava naquele lenga-lenga passar da T1, passar para a T3, que é a quinta série. Pra todo mundo, não tem mais ali primeira série. O senhor estava já numa turma, Nada. o senhor começou numa turma de T1, É T1, que seriam o primeiro ano e segundo ano. isso mesmo. Depois juntou o T1 com o T2. Daí era primeiro, segundo, terceiro e quarto. Era isso? Isso mesmo. E daí, por último, estavam querendo que o senhor fosse para T3, que já seria o quinto ano. É isso? Isso aí. E aí o senhor não gostou Aí da ideia. Aí eu fiz a matrícula, tudo lá. Fiz a matrícula, aí me deu uma prova lá. Botou lá para um canto lá. Não faz, eu fazia aquilo lá, né? Eu saía fora de aula, né? Uns 2 meses tinha afastado. E fiz certinho ali o que eu tinha que fazer ali. Tá, depois ela me chamou. E o senhor foi aprovado. Foi aprovado. Eu disse que não vem lá. Não queria ser da primeira série, não queria ser aprovado. Não tem condição, não tinha mesmo. Por que o senhor não quis Então, ir para... da primeira, eu passar para a quinta, e aí dizendo toda emendada a letra. Toda emendada. O seu grande problema era com a letra emendada, seu José? Toda emendada. Tanto eu, como o seu Mário, tem mais uns colegas meus, entrou mais outro lá da 4 também, todo programa meu. Depois eles insistiram, me ligavam, encontrava eles. Ei, seu Zé, tá boa a aula. Boa, mas aí era de 14, 16 anos, tudo misturado, aquela ladainha bárbara ali. Não, eu não vou pular nenhuma mais. Eu já agarrei tudo meus coisas. Eu não quis mais. Enquanto eu vejo as professoras no... Em que ano que foi isso, seu Zé? Quando que o senhor parou? Há 2 anos já, né? A gente está em 2018? Acho que 2014. A desse infarto foi 2014. Mas eu fui lá no passado da Fátima, mandou o material para as crianças de lá. É essa base, eu acho 2014 por aí, 2015 por aí, essa base por aí. Certo. Seu Zé, eu gostaria que o senhor nos dissesse, assim, o que o senhor aprendeu na EJA? De conteúdos, de vivência, o que o senhor aprendeu ali dentro, aprendi, nesse né? tempo todo? Pois é, tenta nos dizer o que o senhor Aprendi aprendeu. muita coisa, a letra que eu não conhecia, um pouco que eu não conhecia, só escreveu no quadro agora, na parede, eu li de toda a letra, só questão, né, professora? O seguinte, como é que eu vou dizer a palavra? De apoiar eles, né? Não de ajuntar eles, ali que eu me perco. Né? Aí não consigo fazer isso aí. O resto, ela escreveu, ela não falava letra por letra, eu digo toda a letra que ela lê. Até agora eu digo, né? Escrever meu nome, eu escrevo meu nome. Puxar um telefone, Deus o livre, não sabia. Às vezes a pessoa me ligava, ela me ligava, eu só tocava ali, eu não entendia nada. E como é que o senhor aprendeu a usar o telefone? Na aula, né? Aí eu comecei a botar na cabeça um pouco. Fica assim no telefone. Aí, professor, aí eu comecei a pegar o telefone, eles marcar o nome. Aí me ligo, professor. Aí me ligo. Aqui, ó, professor. Assim, assim, tá? Aí eu me ligo aqui, eu sei todo o nome das pessoas. Isso aqui é a Ele Ana. conhece os nomes das Essa pessoas. é a Ana, é minha esposa, que é ela. Uhum, Aqui é a Adélia, que é a minha nora. sim. Aqui é o seu Carlinhos, que é um amigo meu. O senhor consegue ler esses nomes que estão aqui, seu Sim. Zé? Ou o senhor já decorou os Já nomes? decorei tudo. É? Seu Zé. Decorei tudo, né? Que bacana, seu Zé. É bom saber que o senhor aprendeu bem a usar o Aí a telefone. pessoa me liga aqui, ó. A pessoa me liga aqui, esse número aqui do F, quando me liga aqui, tem o número dele. Me liga aqui, aí eu abro o telefone e vejo. É o Fernando, é meu amigo, né?
Uhum. Eu aperto ali, eu falo coisa. Muito bem, seu Zé, muito bem. Que bom saber disso. Eu aprendi muita coisinha dele. Eu só fiquei assim, eu gosto do já de passar para quinta, né? Aí eu ia puxar para mim, né? Aí não. Lá aprendeu o Zap Zap, eu gosto. O quê? O Zap Zap. Ah, não, já sabe que não, aqui não sei. Seu José, e o que essas professoras que o senhor teve lhe ensinavam? O senhor consegue lembrar de coisas assim, as coisas mais importantes que essas professoras lhe ensinaram? Tenta começar lá pela primeira, por exemplo, a professora Marisa. O que o senhor mais lembra das aulas com ela? É muita pinturinha que ela fazia para nós ali, nos quadros, dava a desenhar com a coisinha no quadro. Mas toda frescurinha assim, coisinha para criança mesmo, né? Para escrever o nome das pessoas. As outras pessoas também pegavam a mesma coisa. Professora Miriam, o que o senhor aprendeu com a professora Miriam? O que mais marcou o senhor? O que foi mais importante do que ela A professora Mira não é que eu gosto muito dela. Para ela estava tudo bem bom. Ela ali que botava ali, às vezes ela olhava, tá certo, né? Para, passava bem, tá certo. Não estava mesmo, eu quero muito bem ela. Cada vez que eu encontro ela ali, me abraça e me beija. Gosto muito dessa amiga. Ela nem estava nem aí, né? Até se aprendeu, ela nem estava nem aí. Com a professora Mara, o que o senhor mais lembra com a professora Mara? Muitas coisas. Não. Quase matava nas caminhando, até de volta, você lembra, né? Nós saíamos daqui, nós saímos daqui, fazia a volta toda, caminhando até de volta com a guria. Você lembra, né? Da guria da Fátima, né? Isso. Que era candidata ao quê, seu José Luiz? Rainha, né? O colégio ali. Isso. E o senhor lembra que a nossa representante ganhou para a rainha? Foi. Como é que era o nome da sua colega que ganhou para a rainha? Mara. Não. Pouco. Não me lembro do nome da guria, não me lembro. O senhor lembra? Era uma Não. senhorinha mais de baixo ali, moreninha? Não, só lembro da mãe dela, que é a Fátima. Só a mãe? Não, mas da nossa Dieja, que era da T1, que ganhou. O senhor lembra que tinha uma representante da turma que também participou Não. desse concurso? Não lembra mais? Não. Tá. E o que mais que o senhor lembra? O que o senhor lembra de ter aprendido em sala de aula com a professora? Bagunça bastante. A gente fazia alguma bagunça, alguma brincadeira boa ali. O tempo do Seu Preto, da Dona Maria, da Margarete, não era da época. Tinha mais gente ali também. Depois que saíram, eu achei começar farta de vez ali. Mas o que o senhor fazia de atividades, seu Zé? Nos conta um pouquinho o que o senhor fazia de atividades na aula. Muita coisa, professora, como eu repetia. Muita matemática, fazia um pouco mais. Eu gostava muito da matemática. Eu pedi para você, eu gosto da matemática, aí eu passava. E mais as coisas, desenho no livro, mandava pegar o livro, copiar do livro, aquela letra toda, emendava, pá, depois mandava pegar o livro, a recortar para lá, e achar aquela palavra. E ela não ensinava, né? E ali um tinha que se ajudar, sempre tinha um mais esperto, sabia marcar com o aqui. Não alcançava um para o outro ali, né? Vocês costumavam se ajudar bastante, então, seu Zé? Bastante ali, né? Aquela, sempre a dona Armerinda levava aquela guria junto com ela. Até esse dia, a semana passada, falei com a mãe dela lá no cemitério. Eu perguntei assim, perto, não é a mãe do... Não é a esposa do Vart? Eu sou. Aí eu disse, é aquela guriazinha que é tua filha, que ela tinha uns 7 anos, ela tinha. Não, tá com 15 anos. Aquela muito estudou nós, ela se lembra de mim, né? Amanda, do Seu Preto, também ensinou muito, ajudou muito nós também. Aí eu estou conversando vou no centro, encontro ela conversa sobre isso aí que ajudava nós, né? E mais tranquilo. E o Estevam ali, eu falo com o Estevam, Estevam, entendeu?
aquela palavra tu dizia ser como é que ficava, né? Pai, ficava louco, né? E como é que ficava você com o seu... Cacu, né? Né? E o que é cu, seu Zé? Vaca. Hã? Vaca. Cu é vaca? É. Em alemão, né? É. Então não tinha problema nenhum aquele ser com U. E o que o Estevão achava que era, seu Zé? Pode ter que cabulava por ali, né? E pegar o pé dele, bem. Agora mora aqui na 14 aqui. Seu Zé, o que o senhor acha que teve de mais importante na EJA, nesse período que o senhor estudou à noite ali na escola? O que o senhor tirou de melhor disso tudo, assim? Por que foi importante para o senhor? O importante é estar no meio dos amigos ali, se entretinha um pouco, passava as horas mais ligeiras. Dormia mais tarde. Dormia mais tarde, vamos dizer, dormia mais tarde. Chegava e não jantava, havia aí um pouco da merenda, um pouco. Tudo isso, né? Era boa a merenda, seu Zé? Tinha dia que estava boa a merenda. Bebia por causa da merenda. Seu Zé, eu vou lhe perguntar uma coisa. Eu fiquei sabendo há muitos anos atrás que o senhor tinha um objetivo quando o senhor começou a EJA, lá na T1. O senhor queria muito ler a Bíblia. O senhor lembra disso? Isso, me lembro. E vou lhe perguntar agora, então. O senhor conquistou esse objetivo? Não. Esse aí não. E o que o senhor acha que faltou para o senhor ter conquistado esse objetivo? Faltou um pouco de memória. Juntar as letras, não entendi. Juntar as letras um pouco, né? A letra eu conheço a letra, mas não sei juntar ela. Então a professora me mandou, o dia que estava dando presente, eu não estava, a professora Luciana me mandou uma bíbliazinha para mim. E nós já olhava muito, era todas as quintas-feiras televisão, lá em cima na biblioteca. E eu vendo estudar, lá na televisão, na internet, eu ia escutar música. Só eu escutava, não sei se era da tua época também, era só eu que escutava ali, botava coisinha nos ouvidos aqui, e tinha mais guri também ali, eu botava e ela já, não mesmo, pode tirar, eu sei não, só eu fazia ali. Se para a professora Margarete fazia isso aí. Isso aí eu me lembro tudo, assim, né? A escutar cada musicão lá na internet ali, eu não tinha, né? Eu escutava bem alto, às vezes, né? Esse tempo todo eu me lembro. Eu me entreti ali muito ali. Né? Seu Zé, e o que o senhor aprendeu na escola da EJA e que o senhor conseguiu usar na sua vida, no dia a dia do senhor? O que o senhor conseguiu tirar de lá para usar na sua vida? Foi muita coisa boa ali, professor. Às vezes eu não sabia falar direito, né? Muito por... Até ainda a conversa meio atrapalhada, mas me ensinou muita coisa que eu não sabia, né? Também, né? Isso me ajudou muito, né? Como disse a senhora agora, o negócio do telefone mesmo, me ensinou muita coisa que eu não sabia. Se eu estivesse em casa, eu não sabia, né? Fazer uma lição, até o Luca que fazia para mim. E a professora, levar a professora. Foi tu que fez. A professora, foi ele. Mas rapaz, ela não ia ver que a letra não era minha ali, né? Era muito boa. Não tem nenhuma queixa das professoras que eu tive lá. Não tenho queixa nenhuma. Seu José, então, eu vou lhe dar um poder. Faz de conta que o senhor tem o poder de sacudir a mão e poder transformar a escola ali, a EJA, e deixar do jeito que o senhor gostaria que fosse. O que o senhor faria para modificar, para ser melhor o estudo na EJA? A voltar como estava antes, né? Não agora como está indo para a quinta série de AT1, passar para a quinta série. Aí já fica mais difícil para mim. Né?
Eu tenho uns colegas meus aqui, não sei se tem os Oreia que está aqui. Tem o Somário, vai conversar com o Somário, também o Somário é mais dificultoso um pouco. Ele vai explicar a mesma coisa, vai dizer. É só aquilo ali, aquela lagoa brava agora, é tudo misturado. É guria de 15 anos, guria de 14 anos, tudo junto ali, manda a professora, vai tomar no teu lá, é tudo isso. Eu não estou lá, mas eu tenho amigos que me contam. Está uma anarquia brava ali, tudo misturado. E na nossa época estava ali, não tinha nada disso aí, né? A gente podia conversar um pouquinho, mas quando ela dizia chega, a gente falava, para tudo quieto, não tinha nem uma criança, né? O José era muito feliz na aula, ganhava festinha de aniversário todo ano. Todo ano, professora, não é? Por isso eu disse para estar dizendo para ti, professora. Eu tinha um item de professora, toda professora foi boa para mim. Tanto com a diretora, me dava surpresa, aniversário, chegar a chorar, que eu nem esperava. Eles faziam que eu mandava, abre a porta, seu Zé aí, lá do colégio. Abri a porta lá, estava aquela mesa, vestido, tudo que coisa boa ali. Chegou a chorar ali, no sangue. Era muito, muito querida, as professoras, muito. Sim, eu me queria bem, eu dessa nunca fui passado com ela, nunca, né? Sempre tratei elas com respeito. Todas elas me queriam bem ali, né? E se o senhor pudesse mandar um recado para todas as suas professoras da EJA hoje, o que o senhor diria para elas? Mandar felicidade, abraços para elas todas. Mas se queira, às vezes eu vou lá, né? Às vezes se queira, eu ia chamar lá, me falando com a Margarete, só não tem falado com a Mira não está mais ali. A Mira, a Luciana está ainda. Qual é a outra? Tu não está mais também. A sorte está ali, eu acho que é só a Luciana. Eu acho que a Luciana e a Margarete. Só, acho que tá, a professora. Depois não tem ido mais lá, né? Não tem mais ainda. Agora o colégio queimou ali na. Tudo era. Agora estão botando o telhado. Agora era ali na associação ali, o colégio ali. Sim. E o senhor tem vontade de voltar a estudar, seu José? Só nessa condição, assim, na segunda ou na primeira. Só aí sim, aí eu voltava. Né? Ou seja, a sua condição é não sair da T1 e T2. O senhor T2, quer ficar na T1 e T2 com os mesmos colegas. Sim, nem com barulho. Né? Depois tem problema aqui, né? A senhora vai atacar, mas você vai atacar e não, é pior para mim. Eu fico doente, né? Não posso me incomodar, nada. Eu tenho aqui, professor, eu parei aqui. Não sei se vai estar comigo. Sim. E aqui no pulso, aqui, aparelhinho, e outro aqui no pulso, aqui. E na virilha aqui. Então, seu José, eu quero lhe agradecer, então, em meu nome, em nome da professora Michele, Eliane, e muito obrigada por ter nos recebido aqui, por ter nos dado essa entrevista de grande ajuda para nós, e um beijo para o senhor. Obrigado.